Boa tarde, pessoal. Então, hoje vamos lá falar um pouquinho sobre a Igreja Católica no Brasil, tá bom? Encontrei, no texto do volume 1 do América Latina Colonial, tá bom? É o último capítulo desse livro aqui do volume 1, se eu não me engano, só confirmar para vocês. Isso é o capítulo 13, tá? Ele se chama A Igreja Católica no Brasil Colonial. E é um texto bem interessante, porque ele traz umas perspectivas, mesmo que de maneira rasa, um pouco diferentes daquilo que normalmente a gente sempre escuta da Igreja Católica aqui no Brasil, né? Porque fica aquele foco muito nos jesuítas, o que os jesuítas fizeram, como era a questão da educação, esse tipo de coisa. Então, assim, eu senti que ele foi um pouco além daquilo que a gente normalmente sabe, tá? Ele chama Eduardo Hornaert, acho que é assim que se pronuncia, tá? E o texto não é muito longo, mas é um pouco denso, porque por ele não ser longo, né, ele, vamos dizer assim, que ele coloca coisas importantes em cada uma das páginas, tá? Então, ele começa falando pra gente que a Igreja Católica no Brasil, ela é sempre compreendida numa dualidade, tá? De duas formas. A primeira forma é a atitude dos colonizadores, é a forma como os colonizadores viam o que era a Igreja Católica. E o que era para eles, né? Ela era responsável pela conversão dos povos à fé católica, tá? E em expandir a Igreja, e as prioridades dela seriam sempre voltadas para as questões espirituais. E isso era a forma como os colonizadores viam a Igreja Católica. Já aqui ele fala como mão de obra dos colonizadores, ou seja, os índios e os africanos escravizados, viam toda essa situação da igreja de uma maneira muito semelhante à exploração e à escravidão. Então, para eles, a evangelização da igreja ou a escravidão era tão ruim quanto, tá? Mas ele não vai se deter muito nessa questão de esmiuçar, tá, essas duas interpretações. Ele vai se deter mais em nos mostrar quais eram as ordens que faziam parte, como cada uma delas atuou em cada uma das regiões do Brasil colonial, tá bom? Entender um pouco também sobre a parte da igreja secular, tá? Que é aquela igreja que não é vinculada a uma ordem, tá? Que são os padres que não têm uma ordem. E depois ele faz uma visão geral dessa igreja como um todo, tá bom? Então, ele fala, né? Então, saindo um pouco dessas duas visões, ele fala o quê? Que o processo de evangelização aqui no Brasil colonial durou 3 séculos, tá? E a gente pode dividir ele em 5 ciclos diferentes, desculpa, que estão ligados intimamente às localidades onde eles foram desenvolvidos. Então, nós temos como primeiro ciclo a faixa litorânea do Brasil, com destaque principalmente para o Nordeste, né? Porque no momento em que a gente tem aí uma ocupação do litoral é o momento em que o açúcar está entrando no Brasil, tá? Então, por isso que esse destaque é maior para o Nordeste. Depois a gente tem, então, a entrada para o interior desse Nordeste como segundo ciclo. Como terceiro ciclo, nós temos a entrada para a região amazônica, que aqui ele vai chamar de Maranhão e Pará, tá bom? Que eram os dois estados, tá? Como eram conhecidos. Depois nós temos as Minas Gerais e o Oeste que no caso é Goiás e Mato Grosso do Sul. E por fim a gente tem São Paulo e o Sul, tá? A atividade missionária aqui no Brasil ela é dividida em 2 grupos, tá? O grupo do Padroado Real e o grupo Propaganda Fidei, tá bom? O que quer dizer esses grupos? Por conta da coroa portuguesa ser das poucas coroas lá da Europa que eram muito fiéis à Igreja Católica, foi dado a eles o direito de ter o padroado. O que é o padroado? E que na Espanha, que também foi outro país que teve direito, se chamava de patronato.
Esse padroado era um acordo que era realizado entre a Santa Fé e a Coroa, que no caso de Portugal, né, em que o Papa delegava ao rei de Portugal o exclusivo da organização e financiamento de todas as atividades religiosas. Ou seja, aquilo que o Papa, na teoria, teria que fazer passa a ser responsabilidade do rei daquele determinado país, tá? Então, ele fazia organização e financiamento de todas as atividades religiosas, dos domínios e das terras descobertas por aquele determinado país, tá bom? O padroado nos moldes que organizou o Brasil Colônia foi instituído por Dom João III no século XVI, tá bom? Mas esse padroado, de maneira geral, ele durou até o século XX, tá? Quando acabou a monarquia em Portugal. Ele teve várias alterações durante o seu tempo de vida, tá? Mas ele perdurou até o século XX mesmo assim. Então, pensando nisso, né, quais eram as ordens que estavam sob a organização e o financiamento desse padroado real de Lisboa? Eram os jesuítas, os franciscanos, os carmelitas e os beneditinos. Essas 4 ordens respondiam diretamente ao rei de Portugal e seguiam principalmente as ordens dele, apesar de serem católicos. Ao mesmo tempo, o segundo grupo, que é o da Propaganda Fidei, é um grupo que era comandado diretamente de Roma, tá? Que era organizado de acordo com as coisas de Roma, o Concílio de Trento, que tinha sido feito por volta dessa época, e ele não respondia tanto a Lisboa, era realmente diretamente a Roma. E quem fazia parte dessa organização eram os capuchinhos e os oratorianos, tá bom? Então, nós temos aí 6 ordens fazendo parte das atividades missionárias aqui no Brasil colonial, separadas em 2 grupos: Padroado Real, que era financiado e organizado pela coroa portuguesa, e Propaganda Fidei, que era organizada diretamente por Roma, tá bom? Então, essa é a visão geral do que a gente tem aí da atividade missionária, tá bom? Aí agora que nós temos, por que essa atividade missionária era tão importante, tá? Qual que era a visão que se passava dessa necessidade de evangelizar, de colonizar e etc. Aqui ele coloca para a gente 2 visões de 2 caras muito importantes: os jesuítas Manuel da Nóbrega e o jesuíta Antônio Vieira, ou seja, padre Manuel da Nóbrega e padre Antônio Vieira, tá bom? No texto, ele deixa, eu não sei, assim, pelo menos eu nunca tinha visto uma visão dessa maneira em nenhum outro texto. É o primeiro texto que eu pego, de que o Manuel da Nóbrega, ele era muito rigoroso, ele era muito, passa a ideia dele ser muito duro. Então, assim, ele sempre buscava justificativas realmente sólidas para as ações que a companhia tomava ou que ele mesmo tomava. Então, ele falava o quê? Que para você converter um índio, você precisava primeiro subjugar ele. Você não ia conseguir converter ele sem subjugar ele antes. E isso fazia com que legitimasse muitas vezes a ação dos soldados junto com os missionários, porque se você tinha que subjugar para depois converter, isso dava uma margem para violência, tá? Para eles, né, a religião indígena era idólatra e havia um esforço sobre a maneira de convencer ao abandono das práticas da religião indígena, tá bom? Já o Antônio Vieira falava que a colonização era parte do desígnio de Deus, ou seja, que para o mundo conhecer a fé verdadeira, ele precisava ser colonizado por aqueles que eram católicos, tá? Então, a colonização fazia parte desse plano divino imaginado por Deus. Ele chega a falar no livro que, em grau de importância, a colonização ocupava o 3º lugar, tá? Era a criação do mundo, a vinda de Jesus e, por fim, a colonização, tá? Aqui ele vai começar a falar um pouco agora sobre a organização dessas ordens, tá? Num primeiro momento, ele vai falar sobre a organização de todas, mas usando como exemplo o litoral. E assim, sucessivamente, ele vai passando por cada um dos 5 ciclos, tá bom? Que eu falei lá no começo. Então, começando pelo litoral, o que a gente vê?
que com o reinado do Dom João III, que foi de 1521 a 1557, eles começaram a ver que era bom plantar a cana aqui no Brasil, tá? E aí, isso era melhor ainda se fosse úmido, então por isso que eles ficaram mais no litoral, tá? Então, a tradição católica portuguesa, ela vai se tornar então a base da ideologia capitalista agrária brasileira, tá? Então, toda a organização, a gente vai perceber aqui, com esse texto, que toda organização econômica, toda organização política brasileira, de alguma maneira, ela era permeada pela moral cristã católica. Ou seja, ela era controlada e balizada por essa tradição católica, tá bom? Então, por que eles falam isso? Porque a organização da família patriarcal, o que ela fazia, a forma como ela, por exemplo, celebrava os ritos católicos, esse tipo de coisa, tudo está intrinsecamente ligado para que essa ideologia capitalista pudesse ser mantida e propagada, tá bom? Inicialmente, o foco dos missionários, quando eles chegavam nas regiões, era catequizar os índios. Eles não se preocupavam muito com os brancos, por isso que aqui nesse momento ele fala que a família meio que ia levando por meio de devoção própria sua. A gente era devoto a São José, então nós vamos continuar a ser devotos a São José aqui e vamos fazer toda semana um terço para ele, por exemplo. Então, assim, as famílias brancas meio que iam se virando dentro daquilo que elas já conheciam, enquanto os missionários se dedicavam, no primeiro momento, exclusivamente à catequização e à mudança desses costumes indígenas, para que Portugal pudesse fazer aquilo que ela queria aqui, tá? De uma maneira geral, a gente pode dizer que nos 5 ciclos que a gente teve, os jesuítas foram muito, se não foram a classe mais atuante, como foi em algum desses ciclos, era uma das mais importantes, tá? De todas as ordens, os jesuítas realmente se sobressaíram às outras 5, tá? No litoral foi uma das regiões em que eles eram os mais atuantes, tá? E foi onde eles tiveram um crescimento muito rápido também. Mas como que a organização dos jesuítas era? Ela era sistematizada ela era tripartite, acho que é assim que ele fala no livro. Por que tripartite? Porque ela era baseada nos colégios, povoações indígenas e aldeias missionárias. Então, esse ciclo de colégios, povoações e aldeias era o que fazia com que a companhia se mantivesse e se propagasse, tá bom? Inicialmente, a função desses colégios criados era fazer com que as pessoas que quisessem contribuir para a ordem fossem educadas e se preparassem para ser missionários nas aldeias. Com o passar do tempo, é que aí eles criaram todo o aparato educacional e isso foi voltado também para quem era leigo e queria só ali estudar para poder fazer uma faculdade no exterior, tá bom? Essa rede de aldeias jesuítas surge em 1553, com um pedido do governador Medi Sá, se eu não me engano, tá? Para organizar melhor essa situação. Só que aí, o que aconteceu? Como no primeiro momento estava havendo muita escravidão dos índios, e os índios não estavam dando conta, eles estavam morrendo muito, os jesuítas perceberam que eles precisavam se dedicar mais a esses índios no sentido de proteger eles dessa escravidão, tá? Então, eles começaram a tirar essas aldeias que antes eram muito perto de centros, não era bem uma cidade, mas era assim, lugar onde os senhores ficavam, lugar onde tinham as principais plantações, a gente vai chamar de centro. Então, eles começaram a perceber que era melhor fundar essas aldeias longe desses centros para tentar parar com a escravidão indígena, tá bom? Lá na página 558, aqui a gente está na 56, lá na 58 mais à frente, ele vai falar o quê? Que essas aldeias perto desses centros, que foi uma das principais causas para a maior parte dessa população indígena ser dizimada do litoral. Então, eles perceberam isso e fizeram essa mudança, tá bom? Então,
Os jesuítas que ficaram aí no litoral, como já não tinha mais as aldeias para eles tomarem conta, eles passaram a tomar conta dos brancos e dos escravos desses brancos, enquanto os jesuítas que foram para longe do centro tomavam conta dos índios, tá? Mas aí fica aquela eterna questão. Ok, os jesuítas, eles eram católicos, eles prezavam pelo bem das pessoas, pela alma das pessoas, então por que eles não eram contra a escravidão? Primeiro, porque a escravidão era uma fonte de renda para muita gente, de uma maneira direta ou indireta, legal ou ilegal. Então havia uma pressão da sociedade para que não se mexesse naquilo, tá? Então, como eles conseguiram substituir a escravidão indígena pela africana, eles não ficaram tão encafifados com a escravidão indígena. Então, não teve tanto problema na região Nordeste, na região do litoral, porque eles conseguiram trazer os escravos africanos. Então, eles estavam era protegendo aquilo, eles não queriam que os jesuítas colocassem a mão. E então eles começaram a olhar com vista grossa para aquilo e de certa maneira até fazer parte. O que eu quero dizer com isso? Eles tinham escravos também, os jesuítas também tinham escravos. Em muitas partes do texto ele vai mostrar isso, que as ordens religiosas tinham seus escravos e isso não era velado, tá? Então não se tinha uma preocupação com esses escravos africanos, eles eram vistos como é um direito da família patriarcal de ter esse escravo, tá? Mais à frente ele vai explicar um pouco melhor como é que foi construída essa ideia de que a escravidão era um direito e não se devia lutar contra ela, tá? Aí depois a gente volta um pouco melhor nessa questão. Além disso, os jesuítas, para os brancos, utilizavam a língua portuguesa e para os indígenas eles criaram toda uma língua franca tupi com gramática, com vocabulário para ensinar esses índios, tá? A segunda ordem que a gente tem contato aí na região do litoral são os franciscanos, que também tem uma organização tripartite, que é conventos, principalmente na costa do Brasil, fazendas e aldeias no interior, tá bom? E essa era a base da organização franciscana. Eles se organizaram principalmente na Paraíba, Alagoas, Salvador, Espírito Santo e Rio de Janeiro, tá? Nesse momento, ele fala também que eles eram menos rigorosos e preocupados, menos rigorosos, né, se comparado com os jesuítas, mas eles eram muito preocupados com a orientação espiritual das pessoas. Então, o foco deles era esse. E aqui ele vai falar que todas as 4 ordens, os jesuítas, os franciscanos, os beneditinos e os carmelitas, que eram aquelas que estavam sob o domínio do padroado, tinham direito, mas também buscavam ter fazendas para ter a sua própria subsistência e não ficar dependendo do financiamento que vinha de Portugal, tá? Das 4 ordens, os jesuítas foram os que se saíram melhor com isso, porque isso deu uma independência muito maior para eles do que para as outras 3 ordens, tá? E aí a gente viu que isso no final se voltou contra eles com a expulsão lá na época do Pombal, tá? Os franciscanos, eles também defendiam uma guerra justa contra os índios, ao invés de proteger a sua liberdade, tá? Eles achavam que realmente tinha que se lutar contra esses índios. Depois que algumas aldeias dos jesuítas foram tomadas pela coroa portuguesa, foram os franciscanos, né, que tomaram conta, tá? E lá no final do século XVIII, eles têm uma queda bem grande na sua importância, não só eles, mas todas as ordens, tá? Mas principalmente eles. Depois nós temos os carmelitas, que chegaram aqui em 1580, tá? A organização deles era baseada em fazendas e aldeamentos, e eles tinham escravos negros. No norte, eles se localizaram principalmente em Pernambuco, na Paraíba, no Maranhão, no Pará e na Amazônia, tá? E no sul, foi principalmente na Bahia, Rio de Janeiro, Santos, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. E por fim, os beneditinos, eles chegaram em 1581 na Bahia. E o momento em que os holandeses tomam ali a região nordeste do país,
eles acabam, assim, com boa parte da ordem dos beneditinos, tá? Os holandeses. Porque eles eram protestantes, então eles não queriam a presença dos beneditinos ali, tá bom? Eles tinham alguns aldeamentos, mas principalmente mosteiros e fazendas com grande número de escravos, que eram chamados de escravos dos santos, tá? Então a gente vê aí muito realmente essa... Não me importa quem são esses escravos, eles vão ser escravos mesmo, tá? Os beneditinos, eles se localizavam mais no Rio de Janeiro, Olinda, Paraíba, São Paulo, São Vicente, Santos, Sorocaba e Jundiaí, tá bom? Cada um desses lugares que eu falo, ele na maior parte das vezes cita quando foi que eles chegaram ali, a data, tá bom? Depois vocês podem dar uma olhada. Isso foi mais ou menos a organização do litoral do Brasil, principalmente no Nordeste, tá? Só um instante. Agora ele vai tratar sobre o sertão, tá? Houve expedições para dentro do sertão, indo através dos rios, tá bom? Principalmente em busca de mão de obra indígena, mas no fim eles acabaram fazendo aldeamentos por lá mesmo, tá? E aí ele vai explicar qual expedição foi para onde, que cada uma delas fazia, tá bom? E aqui nós temos quais ordens colaborando para a região do sertão? Os capuchinhos, os oratorianos, os jesuítas e os franciscanos. Os capuchinhos, eles eram normalmente franceses da Bretanha ou italianos, tá? Eles fundaram os hospitais para financiar suas obras com os índios, tá bom? E eles eram muito populares entre o povo, esses capuchinhos. Um deles foi contra a escravidão indígena e acabou arrumando problema com os proprietários rurais. Se não me engano, ele até foi mandado de volta para a Europa por conta disso, tá bom? Mas é interessante ver aqui o surgimento desses hospitais. Eu fiquei muito intrigada com isso, né? Porque eu nunca tinha parado para pensar como é que era a questão da medicina no Brasil colonial. E a gente vê que até nisso a Igreja Católica tomava conta, tá? A gente vai ver mais para frente ainda como que isso era forte, principalmente na questão dos hospitais. Já os oratorianos dessa região do sertão, eles eram portugueses, tá? Eles cuidaram de 4 aldeias que antes eram dos jesuítas e dos franciscanos. Essa ordem durou pouco se comparado com as outras, tá? Em 1700, eles começaram a auxiliar os brancos e os seus escravos. Aí ele vai falar um pouco, vai se deter um pouco nas missões dos jesuítas e dos franciscanos no sertão, tá? E aí ele faz uma observação de que esses índios do sertão, eles sobreviveram muito mais do que os do litoral por conta da abundância de terras que eles tinham, né? Então isso colaborou para que eles durassem mais, tá? Passando agora para o terceiro ciclo, nós vamos para o Maranhão e para o Pará, ou seja, Amazonas, tá? A região amazônica. Inicialmente, os primeiros missionários que foram para essa região eram capelães militares, tá? Inicialmente. Não se tem, nos primeiros anos, uma preocupação das ordens de se mandar alguém para lá, tá? No século XVII é que a gente tem um aumento dessas expedições militares do Amazonas adentro, tá? E aí que começam os missionários a ir junto com essas expedições. E o que eles faziam nessas expedições? Conforme eles iam entrando pelo Amazonas, eles pegavam e iam juntando os índios em vários aldeamentos. Então, tiravam esses índios de onde eles estavam e levavam para um outro lugar, ou juntava ali outros de outros lugares, e faziam aldeamentos ali onde antes não era daquela determinada aldeia, tá? Eles procuravam fazer essas coisas com o mínimo de violência, mas a gente sabe que isso era um pouco difícil, né? E muitos desses aldeamentos que foram criados nesse momento é o que a gente encontra das cidades atuais lá no Amazonas, tá? Então, onde estão as principais cidades do Amazonas hoje era onde antes estavam esses aldeamentos feitos pelos missionários, tá? Quais ordens que tomaram conta? A gente tem os carmelitas, que chegam em 1615, os franciscanos, que chegam em 1617, e os jesuítas, que chegam em 1638,
que nessa região também são os mais atuantes, tá bom? Nesse momento, lembra que eu havia falado para vocês que no litoral não teve muito problema com os jesuítas, porque houve a substituição da escravidão indígena pela africana? Então, aqui a gente já vai ter uma situação diferente. Por quê? Por conta dessa região não ter tanto dinheiro quanto o litoral, eles não conseguiam fazer a compra de escravos africanos. E isso gerou uma briga entre os missionários e os colonos, porque os missionários estavam tentando acabar com a escravidão indígena, mas os colonos não deixavam, porque como eles não tinham dinheiro para adquirir escravos africanos, eles não podiam abrir mão deles, dos escravos indígenas. Então isso acabou gerando um problema ali, tá? E aí a gente percebe, né, que nessa região aí do Amazonas, os jesuítas têm uma influência administrativa e econômica muito grande por conta da coleta de produtos naturais que eles faziam na região do Amazonas, tá? E aí ele fala que eles não usavam uma mão de obra escrava, não era considerado da mão de obra escrava, mas era um trabalho forçado chamado de repartição, tá? Ele não cita mais muita coisa sobre isso, mas creio eu que era uma pseudo-escravidão, tá bom? No início do século XVIII, o autor fala que começa a se perceber que os carmelitas passam a ter um papel muito importante nessa região, só que ainda não foi muito profundamente estudado isso. Ele até cita quais são os temas que se deve aprofundar, mas ele não fala se isso já foi feito ou não, tá? Além disso, nós tivemos 3 ramos da Ordem Franciscana presente no Amazonas, tá? E o rei realmente, sim, gastou rios de dinheiro para colocar as missões ali na região amazônica, tá bom? Por fim, ele vai falar que como foi a distribuição, tá, dessas ordens nessa região, tá? Fala que o foco da ação missionária foi essa região do país, tá bom? E com a reforma pombalina, o que acontece com essa região? As aldeias viram paróquias, os missionários foram substituídos por párocos e o tupi foi substituído pelo português. Então a gente vê uma reviravolta grande aí nessa região após a expulsão principalmente dos jesuítas do Brasil, tá? Agora a gente está entrando no penúltimo ciclo, que é o ciclo de Minas Gerais e o Oeste. O Oeste que eu falei para vocês, né? Goiás e Mato Grosso do Sul. E tanto a região das Minas quanto a região de São Paulo, vamos dizer assim, que fugia um pouco o controle. Elas são regiões um pouco mais violentas, Minas nem tanto, mais São Paulo. Então, assim, a região de São Paulo era mais violenta, mas a região de Minas teve toda uma organização diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Então, vamos dizer assim, que nos outros 4 ciclos, litoral, sertão, Amazonas e São Paulo e Sul, esses 4 ciclos a gente teve uma presença maciça das ordens, tá? Momentos de altos e baixos, mas eles estavam ali. Já em Minas Gerais, não. Na região das Minas e do Oeste, o medo da coroa de perder dinheiro, de perder o ouro e os diamantes era tão grande que eles proibiram a presença das ordens nessa região e as que estavam ali quando se acharam o ouro foram retiradas dali. Por que esse medo das ordens? Porque eles tinham uma independência muito grande, como eu falei para vocês, né? Por eles terem acesso e uma facilidade maior com as fazendas, se eles ficassem muito independentes, esse dinheiro podia ir vazando por meio dos dedos da coroa. Então, eles acharam por bem ali só existir o clero secular, tá bom? Ou as organizações laicas, que aqui mais para frente ele vai falar de outras, mas eram basicamente as ordens terceiras, tá? Então, o foco na região das Minas foi basicamente o clero secular e essas ordens terceiras, tá? Então, a gente tem a presença muito mais de igrejas mesmo, né? Como a gente pode ver ali na região de Ouro Preto, Mariana,
do que de conventos, que era uma coisa, conventos e mosteiros, que era uma coisa muito mais normal de se encontrar nos outros 4 ciclos, tá? E o ciclo de São Paulo e do Sul? Por que ele é mais violento? A gente vai entender um pouco isso agora. Na metade do século XVI, os jesuítas e os franciscanos chegaram em São Vicente, tá? Além disso, os padres seculares, que são os padres que não têm ordem, fundaram a primeira Santa Casa, tá? Santa Casa de Misericórdia. E é nesse momento que a gente começa a ver a criação dessa, que vai ser uma instituição muito importante na criação das cidades daqui para frente, tá? E aí, agora entrando um pouco na história da cidade de São Paulo, né? A gente tem a fundação do colégio em São Paulo, que marca a saída para o interior, tá bom? Só que aí, o que a gente tem? A mesma situação que a gente teve lá no Amazonas com relação à escravidão indígena e à escravidão africana, a gente encontra aqui em São Paulo. Só que a galera que era mais sangue no olho do que o pessoal do Amazonas. Então, o que acontece? Os jesuítas se veem na responsabilidade de proteger esses índios, então eles se juntam com esses índios para meio que, vamos dizer assim, proteger a liberdade deles, tá? Mas em contrapartida, o que a gente encontra do outro lado? As outras ordens se juntando com os colonos para lutar pela escravidão indígena. Então a gente tem beneditinos, colonos, carmelitas e franciscanos do outro lado lutando para que os índios sejam escravizados, porque os africanos não chegavam ali, tá? E por que também? Porque essa região aí no início do século XVII ainda é muito pobre, tá? Além de ser uma população mista que fala mais o tupi do que o português. Então, assim, é uma exceção dentro do que estava acontecendo no restante do país. Se a gente for pensar que ali era um norte, de uma organização, tá? Como que era a atividade econômica na região aí de São Paulo? Era agricultura de subsistência, com a presença de alguma pecuária, de algum gado, e também o tráfico de escravos índios. A gente vê, às vezes, isso ali com as bandeiras, né? E chegou num ponto toda essa situação que os colonos expulsaram esses jesuítas da região de São Paulo e só permitiram a volta, acho que levou quase 10 anos para os jesuítas voltarem, se eles prometessem que eles não iam mais mexer com as questões indígenas, que iam se preocupar só em cuidar da parte espiritual. E aí foi o que aconteceu. Eles pararam de tentar lutar por essa questão indígena, tá bom? Aí tem uma parcela de jesuítas espanhóis que chega nessa região e aí começa a tentar fazer essa ligação entre as missões ali do estado de São Paulo, pegando aí para a região do Rio da Prata, tá? E aí começa a se ter também, dentro das bandeiras, capelões também para ajudar. Então, isso é mais ou menos uma perspectiva bem superficial do que era a situação nos 5 ciclos da Igreja Católica em cada uma das regiões do nosso país, no Brasil colonial, tá bom? Aí nós temos, além das ordens, né, como eu havia falado, não, aqui, peraí, me confundi, galera. Ah, tá. Aqui ele vai falar um pouco de uma maneira geral das ordens regulares, tá? Antes de eu ir para a igreja secular. Então, nas ordens regulares, né, ela era muito assim puxada para a cultura europeia, né, porque eles vinham da Europa, e eles abriram novas áreas de evangelização, tá? Mas como eu havia falado para vocês, eles estavam tentando sempre ser financeiramente independentes para não ficar dependendo sempre do dinheiro do padroado, tá? Então, eles tinham, essas ordens tinham propriedades imensas, muito grandes, que na maior parte das vezes era responsável pela criação de cidades. Então, essas propriedades faziam parte do início de uma cidade, tá? Então, essas coisas muito ostentativas, né, faziam parte da riqueza, né? Mostravam o tamanho da riqueza dessa ordem. E como eu havia falado para vocês, né, a questão aí dos hospitais entra um pouco aqui nisso que eu vou falar agora. Porque a Santa Casa se utilizaram desse sistema, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Como a Santa Casa é do clero secular, vai falar na parte do clero secular. Mas as ordens também faziam isso. Eles eram como bancos. Mosteiros, conventos, os hospitais
eles eram responsáveis por fazer toda a circulação monetária da época do Brasil colonial. Então as pessoas iam, às vezes, no mosteiro pedir um empréstimo, sabe? Então ele até fala realmente ali no livro, assim, falando que os corredores dos mosteiros pareciam corredores de bancos, tá? Então a preocupação muitas vezes desses padres não era se envolver na missão, era se envolver com a organização monetária, tá bom? Aí a gente percebe que lá no final do século XVIII, na época da Reforma, né, Pombalina, e já quase chegando na época do Dom João, a gente vê que a maior parte dessas ordens acaba decaindo muito, a quantidade delas aqui no Brasil, mas a maior parte das propriedades que eles tinham não são tocadas, com exceção dos jesuítas e dos mercedários, que acabam sofrendo mais. Mas das outras, elas não têm assim as suas propriedades confiscadas, tá bom? Agora vamos entrar na igreja secular. Me confundi aquela hora, gente, me desculpa. Então, a igreja secular são os padres que não pertencem a uma ordem. Como a gente vê isso hoje? São os padres que fazem o seminário e aí vão cuidar de uma paróquia, tá? Da mesma maneira que as 4 ordens principais lá que eu falei para vocês, eles também dependiam do padroado real, tá? E eles eram financiados por esse padroado e por impostos reais que eram cobrados em cima da produção, vulgo 10% em cima da produção, tá? Existia vou falar repartição porque me fugiu a palavra. Existia uma repartição dentro da burocracia portuguesa que chamava Mesa de Consciência e Ordens, que era responsável pela nomeação dessas pessoas, né, desse clero secular, dessas ordens, tá bom? Em vista disso, a gente percebe que a influência de Roma, propriamente dito, aqui no Brasil, foi muito modesta. Eles não estavam conseguindo chegar aqui e fazer alguma coisa. Era mais realmente Lisboa que tomava conta, né? Que era realmente a chefia dessa igreja católica aqui no Brasil colonial. Então, o Concílio de Trento, que foi realizado por volta dessa época, ele foi ser aplicado aqui no Brasil só no século XIX. Então, assim, Roma aqui nesse momento não era nada, tá? E dioceses e paróquias aqui foi sendo, assim, muito vagarosamente colocadas em prática. A gente não tem uma separação de dioceses ou paróquias muito sistemática nesse momento, tá? Até o momento da independência, a gente vai ter no Brasil só 7 dioceses, tá? Sendo que as 3 últimas estão ligadas à expansão para o interior, que é já quase ali no final do 17, início do século 18. Então, para ver como era assim, realmente uma coisa muito vagarosa. Existiam muitas vagas nas dioceses e nas muitas paróquias que existiam, tá? Só que por que existiam essas vagas e as poucas vagas e as poucas pessoas que estavam nesses lugares também não se preocupavam muito com o restante da população? Porque era muito perigoso e era muito longe fazer viagem. Então, esses padres muitas vezes não saíam dos seus lugares, tá? A única legislação eclesiástica que a gente encontra aqui no período colonial é as primeiras constituições do arcebispado da Bahia. Então, em 3 séculos, a gente teve uma constituição, uma legislação eclesiástica só, tá? E quais eram as responsabilidades desse clero secular? Era ministrar os sacramentos para a galera, para todo mundo, não importava se a pessoa aceitava a religião católica ou não. Ela tinha que ser batizada, ela tinha que confessar os pecados e assim por diante. Era obrigatório fazer parte da religião católica, tá? Alguns ficavam fixos nas cidades, né, nessas paróquias, enquanto outros tentavam fazer essas viagens, né, para atender a população, tá? E após a reforma de Pombal, eles foram para onde as ordens estavam antes, né? Eles tiveram que substituir essas ordens. E quem era esse clero secular, né? Quem fazia parte dele? A gente tem, então, 2 tipos de clero secular: o alto clero e o baixo clero.
O alto clero é basicamente bispo, arcebispo e uma galerinha ali um pouco mais respeitada, tá? Que eram pagos pelo padroado, e o baixo clero era todos aqueles outros padres que conviviam com a população e sofriam das mesmas mazelas que a população. Como que eu vou lembrar disso? Coloquei até aqui como um adendozinho. Tá bom que eu tô fugindo totalmente do espaço temporal, gente. Tenham isso em mente. O Alto da Compadecida não é do período colonial, a gente sabe disso. Mas se a gente lembrar do Alto da Compadecida, o bispo e o padre são imagens muito claras desse alto clero e desse baixo clero, né? Então é até engraçado pensar que pode ser que essa situação tenha permanecido durante muito tempo no Brasil. Né? Com relação à vida mesmo, assim, né? Vou comprar alguma coisa no supermercado, tá. Sobre essas nuances da vida, sobre o clero secular, não se tem muita coisa escrita, né? Não se tem muita documentação, porque a maioria era mestiça, então isso estava muito ligado a um preconceito com eles. Então a gente não tem muita documentação, não dá para a gente saber, eles pulavam muita cerca, eles eram bons para a população, não tem como saber isso, tá? E os leigos? Como que os leigos entravam na igreja, né? De que maneira que eles participavam da igreja? Através de confrarias, irmandades e ordens terceiras. E esses tipos, né, estiveram muito mais presentes em Minas Gerais que em qualquer outra região, até por conta da situação que a gente já viu. Desculpa. O interessante é que as irmandades aqui, elas eram muito reflexo da classe que a compunha. Então, por exemplo, existiam irmandades brancas, irmandades mestiças, irmandades negras, e eles tinham uma forma toda particular de se manifestar. Então, tudo isso era muito reflexo daquilo que eles eram, não era tanto algo assim, uma preocupação de um louvor a um santo específico, não. Era mais uma manifestação de identidade daquele grupo do que qualquer outra coisa, tá? Mas a tradição católica brasileira, na sua essência, era leiga, tá? Ele vai deixar isso muito claro pra gente. Só beber uma aguinha, eu vou para a última parte para vocês, que é a igreja em si, a gente entender algumas coisas mais gerais sobre ela. Vamos lá. Por que a Igreja Católica em si foi tão importante na construção da colônia Brasil? Porque a gente tinha muitos problemas ligados à colonização e que a Igreja Católica contribuía para serem solucionados. A gente tinha inimigos internos, vulgos índios, que tinham que ser convertidos, né? Porque senão Portugal não ia conseguir controlar eles. E a gente tinha problemas externos. Quem são eles? França, Holanda e Inglaterra, que estavam tentando tomar conta do território brasileiro. Mas o problema era o quê? Que todos esses três países eram protestantes. Então, para se entrar na colônia, o passaporte você tinha que estar carimbado: sou católico. Então, se você era católico, você tinha que passar por toda uma investigação, tinha que ser realmente assim, escarafunchado a sua vida para ser provado que você era católico realmente, né? Para poder entrar na colônia. Os padres que vinham para cá era pior ainda, a vida deles era realmente investigada, eles eram entrevistados e ainda tinham que prestar um juramento de lealdade perante a coroa para poder vir para cá. E quem vinha para cá, o transporte era exclusivamente feito pelos navios portugueses, tá? Você não chegava aqui de outra forma. E os missionários estrangeiros, eles tinham que passar pelas mesmas formalidades. Então, independente da sua nacionalidade, queria vir para o Brasil e era católico, passava pelo mesmo processo para vir para cá. E como eu havia falado, né, boa parte dos bispos que vinham para o Brasil, eles ficavam isolados de Roma. Tudo meio que passava por Lisboa primeiro para depois ir para Roma, se chegasse a Roma, tá? Então, o monopólio português chegou até nesse nível, tá? A gente tem um sério problema com os cristãos novos, né? A gente até viu isso naquele primeiro texto lá que a gente discutiu, né, sobre a questão política no Brasil.
eles eram discriminados, tinha uma legislação em cima deles para que eles não conseguissem fazer as coisas, tá bom? A Inquisição pode não ter chego aqui, tipo, se fixado aqui no Brasil, mas quando as poucas vezes em que ela chegou aqui no Brasil, né, que teve alguma visita do pessoal da Inquisição, ia-se atrás das pessoas e os suspeitos eram mandados para Portugal para serem julgados, tá? As autoridades portuguesas, então, eles usavam muito mais de manipulação que qualquer outra coisa, tá? Era tudo muito manipulado de acordo com a moral cristã, tá? Então, a única religião permitida aqui era a religião católica, tá? Então, aí agora a gente tem mais duas explicações de toda essa organização, de toda essa base católica, pelas palavras do Padre Antônio Vieira. Tá? A primeira delas é que essa devoção forçada que foi criada, não só para brancos, mas para índios e africanos, ela era boa para Portugal. Por quê? Porque ela controlava o acúmulo do dinheiro. Então, assim, o branco, se ele era católico, ele não iria juntar muito dinheiro, porque isso ia mostrar que ele era avarento, ele tinha que dar esmola e tinha que dar o dinheiro para a igreja. Então, isso meio que controlava um pouco as coisas, né? Isso com relação aos brancos. Com relação aos índios e africanos, a gente vê também que era uma forma de coerção também, de certa maneira, tá? E a maior parte da arrecadação desse dinheiro era feita por meio dessas irmandades que existiam, tá? Aqui a gente vai ver também aquilo da Santa Casa que eu falei para vocês, tá? Que a Santa Casa, nesse momento, ela não era só um hospital, ela era muitas outras coisas. Era orfanato, era lugar para se fazer curso de pintura e etc, né? E isso fazia com que se gerasse um volume muito grande de dinheiro e contribuísse para se tornar o primeiro banco das cidades, as Santas Casas, tá? Com juros de 6% ao ano, acredito eu, né? Não fala ali se é ao ano ou ao mês. Então, a igreja, ela foi um agente de controle social de vários modos, tá? Isso a gente já sabia, né? Eu acho que muita coisa que acaba que eu acho que vocês podem não ter tido, não sabia, né? Mas a gente sabe que existia muito esse controle por parte da igreja, né? Ele cita até aqui o exemplo dos conventos, que muitas vezes os conventos, eles eram usados como uma forma de controle das filhas em vez de fazer freira, tá? Então, ele vai falar que essa divisão social que existia dentro das famílias, por exemplo, os brancos, o escravo negro, vai se perpetuar também dentro dos conventos. Então, por exemplo, se a minha filha branca fosse para dentro de um convento, ela ia ter freiras negras e escravas que iam ajudar a cuidar dela, tá? Até a cor da paramentação delas era diferente para mostrar essa divisão social, tá bom? Então, aí aqui a gente volta então a essa visão de por que a escravidão era tão defendida pela igreja, né? Aí, nas palavras do padre Antônio Vieira, era uma justificação teológica da escravidão. De que maneira? A África era o inferno, o Brasil era o purgatório. Então, o negro africano ele tinha que sair do inferno, vinha aqui para o Brasil, passava um tempo aqui, para que no momento da sua morte ele chegasse ao céu. Então, o Brasil era o purgatório para esse negro, tá? Chegou-se no ponto dos jesuítas também fazerem parte do comércio de escravos, né? Com a justificativa de que estavam salvando as almas, tá? Então, como eu havia falado para vocês, a moral era usada como forma de controle, os sacramentos eram usados como forma de controle, tá? E então os escravos eles não foram defendidos como os índios haviam sido, tá? Os jesuítas foram os principais responsáveis pela criação do sistema educacional, como eu já falei para vocês, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. A coroa em si tinha uma preocupação muito maior em fazer as coisas para os brancos do que para as missões indígenas, tá? Então, a maior parte do dinheiro era gasto, né, em fazer grandes igrejas, coisas monumentais para onde os brancos estivessem, e não em missões, tá? E o interessante aqui é que ele finaliza o texto falando o que pra gente? Duas coisas.
A primeira, que no momento em que os jesuítas passam a ter uma preocupação maior com os índios, de querer proteger esses índios e a liberdade deles, eles começam a entrar em conflito com a coroa. E isso vai se agravando com o passar do tempo e acaba que o estopim foi com a reforma pobalina e a expulsão dos jesuítas, tá? Então a gente vê que as missões que estavam tirando as aldeias dos centros, né, começaram a mostrar os problemas que esse colonialismo tinha. E o outro ponto, que é a finalização que ele fala, é que essa fé, a fé em si, não estou aqui dividindo fé católica ou fé dos negros ou dos índios, não. A questão fé, em acreditar em alguma coisa, ele fala que foi muito melhor difundida pelos quilombos do que por essas missões. Porque acabou que isso estava ligado um pouco à questão da identidade, tá? Que é aquilo das irmandades, sabe? Então, assim, a fé popular das pessoas, ela era muito manifestada, ela estava sempre ali presente. Então, aquele jeitinho brasileiro que a gente foi criando estava presente até nisso, porque as pessoas precisavam ser espertas para não perder aquilo que elas tinham. Então, assim, muitos índios ainda praticavam a sua fé, muitos negros praticavam a sua fé, mas de uma maneira muito mais velada, tá? Para que não se soubesse que isso ainda acontecia, até porque senão eles poderiam perder. E essa forma de às vezes, vamos dizer assim, fazer essa junção da sua fé com a religião católica para poder fazer a sua fé, é uma forma de resistir dessas populações mais pobres, tá? Só que elas não conseguiram reagir, bater de frente com a fé católica, porque, segundo o autor, elas não eram organizadas o suficiente para isso, tá? Se eu não me engano, um dos artigos que eu peguei, que eu ia ler para fazer sala antes de encontrar o texto, fala um pouco disso. Eu vou mandar para vocês como material extra, tá? Aí vocês podem dar uma olhada caso tenham interesse. Eu acredito que a aula de hoje tenha sido proveitosa, tá? Eu achei bem interessante esse texto. Vou enviar o texto, enviar o resumo para vocês, aquele esqueminha de sempre nosso, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Semana que vem nós vamos ver, se eu não me engano, a situação da colônia em si, que eu acho que é um texto que vai trazer para a gente o que era realmente a colônia, bem bonitinho assim, tá? Texto sobre a situação da colônia para a próxima aula, tá bom? É isso, galera. Aqui ainda é boa tarde, estou gravando à tarde para vocês, mas uma boa noite, um bom fim de semana, descansem, tá bom? E até quarta-feira para a nossa aulinha de América. Até mais.